Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Butler e esse é o nosso devocional. Começando agora, queridos, 5 minutos que podem mudar o seu dia. Paz, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020 e a gente está num cenário um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma que vai abençoar o seu dia. Eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa manhã, abençoando você com a palavra de Deus. Essa palavra que nos edifica, essa palavra que transforma quem nós somos todos os dias, é o nosso alimento. Amém? Nós vamos hoje continuar o nosso plano de leitura bíblica anual. E os capítulos que a gente tem que ler hoje é no livro de Provérbios, capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 9, tá certo, queridos? Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Vamos agora à nossa palavra. Eu quero ler com vocês, segundo o livro de Reis, capítulos número 20, o versículos número 5 e também o versículos número 6. Vamos ler juntos. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Ezequias, meus amados, foi o 13º rei de Judá. E a gente sabe que o reino de Israel, o reino do sul, que era o reino de Judá, ele teve tanto reis que foram maus diante dos olhos do Senhor, como reis que foram bons. E entre esses reis bons e os reis maus, a gente tem o rei Ezequias, que foi um exemplo de que como se deve seguir ao Senhor. Um homem com muita fé, um homem com muita dedicação ao trabalho de Deus. O rei Ezequias é um exemplo para todos nós, até os dias de hoje. Principalmente no assunto quando a gente fala da sua doença. Ezequias nos ensina a nossa postura. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei sobre esse texto do rei Ezequias e quantas vidas e almas foram abençoadas com a pregação desse texto. Um texto, meus amados, que abençoa muito a nossa vida. A resposta de Deus, primeiro algo que eu acho muito interessante a gente falar, é que o rei Ezequias recebeu uma palavra e uma sentença de Deus. Não foi o diabo que chegou para Ezequias e disse, você vai morrer. Não foi um falso profeta, pelo contrário, foi Isaías que disse, o Senhor mandou aqui eu te dizer que você vai morrer. Organize a sua casa, porque certamente morrerás. A gente vê a postura de Ezequias. Assim que Ezequias recebe essa notícia, que era uma palavra de Deus, na hora que ele recebe, ele vira-se para a parede, tira toda a sua roupa de rei e começa a orar ao Senhor. Se veste de pano de saco, se humilha na presença de Deus e clama ao Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho sido tão fiel a Ti. E o texto que a gente leu no segundo livro de Reis, que a gente acabou de ler no capítulo 20, no versículo 5, é a resposta de Deus ao clamor de Ezequias. A resposta de Deus ao clamor de Ezequias foi, eu sou o Deus que vai te curar. A doença de Ezequias veio para matar e Deus alertou a ele sobre isso. Aí, quando Ezequias ora, ele me mostra o seguinte, olha só, meus irmãos, a oração muda as coisas. A oração pode mudar a realidade, a oração transforma a morte em vida. No momento em que Ezequias ora, Isaías ainda está saindo do palácio, ele vira as costas e volta para entrar no palácio real e diz, o Senhor assim te diz, acrescentarei mais 15 anos à sua vida, mudando a sentença de morte em vida. Então, meus amados, ainda que você tenha recebido em sua vida uma sentença de morte, saiba que Deus, se você orar a Ele é todo poderoso para mudar a situação. Pense nisso e que essa palavra abençoe a sua terça-feira. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Um beijo, um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir.